Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. A pandemia mudou a sua forma de se locomover pela cidade? No programa de hoje vamos discutir como a pandemia do Covid-19 mudou a forma das pessoas se locomoverem pela cidade. Mobilidade Urbana está começando agora. Para combater a Covid-19, boa parte da população ficou isolada em suas casas e se afastou do uso cotidiano de espaços urbanos coletivos. Isso impactou todas as atividades desenvolvidas nas cidades, inclusive a mobilidade urbana. O esvaziamento de carros nas grandes avenidas e o aumento dos entregadores trabalhando para serviços de delivery mudou o trânsito completamente. Com menor número de veículos, diversos condutores começaram a aumentar a velocidade de seus veículos e a desrespeitar ainda mais as regras de trânsito. Agora, com a retomada das atividades, a atenção redobrada dos condutores e ações de educação para a direção defensiva são ainda mais necessárias. Entender o trânsito nas grandes cidades é uma atividade complexa e está em constante evolução. Precisamos entender a nova realidade para atender às novas demandas sociais. E para falar sobre os impactos da pandemia na mobilidade urbana, eu converso hoje com Márcia Machado. Ela é professora da Faculdade de Medicina da UFC e cientista-chefe da FUNCAP. Mas antes, nós vamos chamar Ilan Gurgel, que tem mais uma matéria exclusiva para nós. Onde é que você anda, Ilan? Que Fortaleza já é a cidade da luz, do sol, das praias, isso todo mundo já sabe. Mas no futuro, seremos também a terra do verde, ou, para ser mais específico, dos corredores verdes. A ideia é expandir as áreas arbóreas da cidade por meio da implantação desses corredores verdes cicloviários e da preservação de microparques urbanos da capital. O objetivo é proporcionar um maior conforto térmico para os ciclistas, ampliar a cobertura vegetal das ruas de Fortaleza e criar identidade verde temática para os corredores cicloviários. Quem está aqui comigo é a arquiteta e urbanista Laura Ethel e eu já pergunto logo de cara, Laura, fala pra gente qual que é a importância desses corredores verdes e de todas essas áreas para a nossa cidade. É você ter mais espaços verdes ao longo de todo o perfil da cidade. Isso vai estar inserido em vários bairros, né, em várias circulações, para não ficar só focado na questão da praça ou dos grandes parques. É você trazer mais a vegetação para mais próximo da população. E isso vai fazer com que valorize muito a questão das áreas na cidade, né? A arquitetura, ela vai se envolver mais com essa vegetação, as pessoas vão poder usufruir mais desses espaços. Essa questão toda essa vegetação inserida na cidade, ela traz benefícios enormes. É interessante que a gente costuma viajar muito para fora, a gente vai para o exterior e acha as cidades a coisa mais linda do mundo. E não sabe que a gente pode ter isso na nossa própria cidade. Nós temos aqui diversidades de vegetação muito boas, muito lindas e que, se inseridas corretamente dentro da cidade, né, nas circulações, nas calçadas, próximos às pessoas, elas trazem um benefício enorme. A gente pode ter, por exemplo, a questão da diminuição do microclima. A pessoa tem a sensação de que o clima ele está mais ameno, então ameniza esse calor grande que a gente sente. A vegetação é super importante para isso. Ele facilita também na questão dos controles ambientais. É muito importante a gente lembrar que essa questão da vegetação, a gente tem que trabalhar principalmente com as vegetações nativas da região. Não só para a questão cultural, de valorização do regional, mas também para a questão até da disseminação de pragas, né? Porque às vezes as pessoas utilizam espécies que não são adequadas e aí você espalha a mesma espécie naquela grande região e elas acabam ficando doentes, e aí a pessoa fica, poxa, acabou de fazer, mas ficou tão feio. Então é imprescindível também essa questão da utilização da espécie correta. Laura, você que costuma sempre colocar muitas plantas em todos os teus projetos, qual é o feedback que você tem de todos os teus clientes em relação a essas áreas verdes? Elas trazem um aconchego maior? Elas trazem uma sensação de maior bem-estar, por assim dizer?
é unânime. Isso aí, na verdade, é unânime. As pessoas se sentem muito mais bem dispostas quando você tem áreas bem trabalhadas com a vegetação, né? A vegetação, além de causar a questão da estética, valorizar a estética, ela valoriza a sensação de bem-estar. Isso é para toda a família. Então, hoje em dia, as pessoas estão buscando trazer cada vez mais a vegetação para dentro de casa. Então, até as pessoas que moram em apartamentos estão trazendo isso. Legal. Antigamente, achava-se que você não podia colocar, por exemplo, a planta dentro de um quarto. Mas não, a gente vê que hoje em dia isso aí já foi ultrapassado. Uhum. Na verdade, quanto mais vegetação você tiver, melhor é a sensação que você vai ter. Né? Tanto a questão do conforto, a questão da sensação de frescor, a alegria, a disposição que você tem para todos os membros da família. Perfeito. Eu acho que são com exemplos assim, Laura, que a gente fica sabendo e entende no final das contas que a arquitetura e o urbanismo, quando feitos de uma maneira correta, influem inclusive no nosso social, né? Com certeza. A arquitetura e o urbanismo bem pensados, bem elaborados, eles vão influenciar positivamente a vida de todos numa cidade. E não é só no cotidiano, né, das pessoas, é na vida como um todo. Entender os benefícios estruturais, sociais, arquitetônicos e culturais para a nossa cidade é algo muito bom. Mas será que os benefícios param por aí? Ou nós podemos afirmar que existe algo muito maior que tudo isso, gerando inclusive benefícios psicológicos para os cidadãos de nossa cidade? Eu sou psicóloga, pesquisadora nessa área de psicologia social, psicologia ambiental. Meu objetivo é identificar que fatores contribuem para que as pessoas pratiquem uma forma de estar, consumo mais sustentável, né? E o que implica, o que favorece ou dificulta o exercício dessa prática mais sustentável no cotidiano. A construção do sujeito e, consequentemente, os sofrimentos ou a promoção de saúde, ela decorre dessa inter-relação com o ambiente. A gente entende que existem vários efeitos. Não são efeitos que podem ser evitáveis, né? Porque a gente, enquanto pessoa no mundo, a gente está se interrelacionando com o ambiente, não tem como evitar isso, né? Então é necessário a gente pensar nessa interrelação. Para a criança, o desenvolvimento humano infantil se beneficia profundamente, né, do contato com o espaço verde. Ela desenvolve as habilidades psicomotoras, habilidades cognitivas, habilidades emocionais afetivas, né, a sociabilidade, de forma bastante benéfica, se interagindo com espaços abertos e verdes. Né? Então ela vai ter ali um ambiente muito rico de cores, de textura. Então ela pode exercitar o corpo, a sociabilidade, a mente, os afetos, fazer com que a criança, o jovem, tenha mais acesso a espaços livres, abertos, verdes. Isso, as pesquisas demonstram que é enriquecedor para ela de forma imediata, né? Então, assim, se percebe naquela fase, né, benefícios, maior sociabilidade, maior sentimento de bem-estar, mas também para o desenvolvimento futuro dela. Essa reflexão acerca do impacto de uma cidade mais arborizada, né? Mais especificamente sobre esse projeto que está sendo colocado em Fortaleza. Ele certamente traz diversos benefícios, né? Primeiro, assim, uma cidade mais fresca. Estar na rua numa cidade mais fresca é muito mais agradável. Isso também traz outros benefícios, né? Você não precisar, se você está, por exemplo, num transporte motorizado, fechado, como um veículo, não precisar ligar o ar-condicionado. Então, isso também te faz se conectar muito mais com a cidade, né? Então, você escuta mais os sons da cidade, você pode interagir mais com as pessoas no entorno. Se você estiver de bicicleta, então, sem comparação, você está numa cidade arborizada. Então, na medida em que as ruas não são ocupadas, elas se tornam cada vez mais estranhas, né?
esse espaço do perigoso. E se a gente tem ruas arborizadas, bonitas, né, e mais agradáveis, mas a gente tem aí também um aumento da saúde, né, a saúde física, as pessoas fazem exercício físico, elas respiram um ar mais puro e isso obviamente se reverte para uma saúde mental mais satisfatória. Hoje Fortaleza possui uma área verde por habitante de algo que gira em torno de 18 metros quadrados. Esse número já chegou a ser mais do que o dobro há tempos atrás e infelizmente vem diminuindo e muito com o passar do tempo devido à alta da especulação imobiliária e também da até então inexistência de um olhar específico para o verde. Nesse tempo, a nossa cidade acabou perdendo grande parte da sua cobertura vegetal e, consequentemente, da sua biodiversidade. É exatamente por isso que iniciativas como os corredores verdes são tão importantes, porque elas pretendem trazer de volta uma Fortaleza muito mais arborizada, caminhável e feliz de se viver. A ideia dos corredores já saiu do papel e já começou a se materializar. Aqui na Avenida Desembargador Moreira, você já pode ter uma ideia de tudo isso. Tudo bem que vai ser preciso usar um pouco da nossa imaginação e já pensar como tudo vai ficar depois que essas árvores já estiverem com uma baita sombra nessa calçada. O importante nesse momento é acreditar na proposta e entender que o intuito é preservar, garantir e ampliar progressivamente a cobertura verde da cidade de Fortaleza, tornando essas áreas utilizáveis para serem usufruídas pela população. Secretária, explica pra gente então o que são esses corredores verdes e onde é que eles se encontram na nossa cidade. Amei sua pergunta, que é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho da importância das árvores na nossa cidade. Acho que todo mundo já sentiu que onde tem mais árvores, o clima é melhor. E numa cidade quente como a nossa, a gente ter muita árvore significa uma cidade melhor para caminhar, para se locomover. O que é que eu falo corredor? São esses locais que passa muito carro, que passa muita gente. E um bom exemplo é aqui, a Desembargador Moreira, onde a gente está, onde diminuímos a quantidade de espaço em que é possível passar carro, ampliamos o espaço para bicicletas e pessoas e estamos construindo um grande corredor de árvores, como você pode ver. Perfeito, secretária. Mas agora eu queria que você falasse pra gente algo super bacana, uma atitude que eu achei legal, tô meio que procurando como dar esse exemplo aqui para vocês, mas eu acho que a gente pode resumir dizendo que a prefeitura agora colocou quase que um disque árvore, é isso? É muito legal esse nosso projeto, chama Árvore na Minha Calçada. Nós já plantamos, junto com os cidadãos de Fortaleza, mais de 11 mil árvores. E como é que funciona? A pessoa liga para a gente ou manda um e-mail, diz que quer uma árvore na calçada, dentro de casa, no condomínio, planta e firma um pacto com esse cidadão, com essa pessoa que pediu, e ele se compromete a cuidar dessa árvore para que ela possa se desenvolver e fazer mais sombra e melhorar a vida na nossa cidade. Perfeito, mas eu acho que eu ainda não entendi. É fácil assim, ligou, combinei e a árvore vem? É isso aí. E sem custo nenhum para o cidadão. O compromisso, como eu falei, é que depois que a gente planta, o cidadão vai lá e toma de conta daquela árvore para que ela possa se desenvolver. Perfeito, então. Agora, secretária, existe alguma outra expectativa da gente ter outras obras como essa, ou na verdade outros corredores verdes, já vendo uma questão agora a longo prazo, até 2030, não sei, ou até para quem sabe um futuro maior do que esse? Então, acho que a gente, como é que chama? Spoiler, né? É isso, exatamente. A gente não pode dar spoiler exatamente dos locais, mas eu posso te adiantar. A gente vai conseguir colocar pelo menos mais 4 corredores verdes na nossa cidade. Muito bem, ou seja, você que está em casa vai poder aproveitar a Fortaleza mais caminhando. Isso já é possível, basta você querer, mas ficará, obviamente, bem mais agradável quando a gente tiver todos esses verdes aqui. Ah, e a secretária já viu ali de 2 árvores que não estavam se desenvolvendo tão bem, já vai mandar trocar, porque o negócio aqui é assim, ó, é ligeiro bala, é ou não é? Ligeiro bala. Andar por aqui já imaginando como nossa cidade ficará no futuro já é de encher os olhos. Tudo porque a ideia é plantar algo em torno de 3.000 árvores nativas de nossa região e tornar Fortaleza a cidade da luz,
do verde e das sombras. E como todo mundo aprende desde criança, um pouco de sombra e água fresca não faz mal a ninguém. Está na hora de um rápido intervalo e nós voltamos em instantes para conversar com a professora Márcia Machado. É rapidinho, a gente volta já. Voltamos aqui no Mobilidade Urbana para mais uma entrevista com muitas informações para você. Hoje eu converso com a professora da Faculdade de Medicina da UFC e cientista-chefe da FUNCAP, Márcia Machado. Muito prazer, Márcia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Prazer a gente poder fazer essa discussão importante, né, para os dias de hoje. Márcia, a gente acaba de viver aí uma pandemia, né? A pandemia, ela provocou o isolamento das pessoas, né? E os relatos e os casos de ansiedade, depressão aumentaram muito. Qual o impacto que esse tipo de isolamento gera na vida das pessoas? Esse é um tema muito importante porque nós já estamos acompanhando há cerca de 30 anos a população, por exemplo, cearense e vendo essa questão da saúde mental. E é assustador, né? Nós tivemos a oportunidade, durante o período de lockdown, nós fizemos uma pesquisa com mulheres grávidas aqui em Fortaleza e detectamos que 46% das mulheres apresentavam algum transtorno emocional. Não era um quadro ainda de depressão, mas muita ansiedade. E essas mesmas mulheres a gente está acompanhando e observando que reduziu, mas o grande problema é que a falta da sociabilidade, do contato humano, porque o ser humano ele precisa dessa integração com o outro, ele gerou muitas alterações, né? Tanto na questão do desenvolvimento pessoal, como também na cognição. As pessoas passaram a andar menos, as pessoas passaram a conversar menos com os outros, né, utilizando muito a rede social, e esse impacto certamente ele gera na mente humana diversas alterações. E uma delas são transtornos de ansiedade, como também a questão, muitas vezes, de esquecimentos, de insônia, principalmente a questão do sono foi muito afetada. Então, por isso que nós compreendemos que é um momento que nós precisamos acompanhar e avaliar, porque é uma pandemia que nós tivemos um impacto a nível global, o mundo inteiro parou, e aí nós estamos agora avaliando essas repercussões e buscando formas de minimizar essas questões de transtornos emocionais das pessoas. Bom, falando nisso, já vou engatar aqui a segunda pergunta nesse contexto, né? As pessoas estão começando a se movimentar de novo, né? E é um grande desafio depois de tanto tempo recluso, né? Como fazer para se preparar para esse momento, para essa volta à mobilidade urbana, Márcia? Essa é uma grande dificuldade porque a própria cidade ela não estava muito bem organizada, né? As cidades brasileiras, na grande maioria, elas têm problemas de locomoção. O próprio fato das pessoas caminharem numa cidade onde você não tem calçadas que são niveladas, nós não temos acessos fáceis às pessoas, isso faz com que essa locomoção entre os seres humanos ela fique muito dificultada. E seria necessário, nesse momento, você pensar e planejar o plano Fortaleza 2040, onde um dos temas é essa questão do acesso urbano. Eu trabalho muito com pessoas também com deficiência. E nesse momento, quer dizer, o fato de muitas pessoas terem ficado em casa já dificultou o processo de caminhada, por exemplo. Nós não vamos ter nos primeiros momentos que você fica muito tempo parado, o organismo ele vai criando um processo de adaptação que ele vai ter que se reinventar. Então, por exemplo, você andar no início agora é importante que as pessoas não andem de salto alto nas ruas, né? Primeiro pelo risco de quedas, que isso vai aumentar sensivelmente. Nós temos essa questão da chuva, que muitas vezes os pisos são muito lisos, então as pessoas elas perdem um pouco aquela gravidade. Perde a noção, né? Perde a noção, e isso faz com que o aumento das quedas, inclusive, seja algo que é visto como um problema de saúde pública, né? E nós precisávamos sim ter uma rede interdisciplinar, porque você envolve tanto a questão da educação, por exemplo, você vê às vezes no trânsito
as pessoas elas não obedecem, por exemplo, uma faixa de pedestre. E isso faz com que as pessoas que estavam num movimento muito mais parado, o cérebro ele ainda não está totalmente conectado. Então, às vezes vai ter mais dificuldade de atravessar, por exemplo, uma rua e às vezes os pedestres eles não são respeitados. Os ciclistas também, nós temos a oportunidade da cidade de ter um acesso de bicicleta, mas é um risco muitas vezes, né? Porque nós não temos um sistema educacional ainda que ensine a todos os cidadãos da cidade o que ele deve fazer para respeitar principalmente essa convivência do carro com a bicicleta e com o próprio pedestre caminhando. Então, nós sabemos que há possibilidade, sim, de ser melhorado e aí precisa ser uma decisão de governo, né? de governo a nível de um planejamento de gestão urbana para que você melhore. A primeira questão, eu diria, seria as calçadas. E agora está na hora de falar sobre prevenção, e não tem como falar sobre esse tema sem lembrar da conscientização e da informação. É o quadro Siga essa dica. Olá pessoal, eu sou Ricardo Silva, sou professor de legislação de trânsito e a nossa dica hoje vai para todos os pedestres. Todo pedestre, ao avistar uma faixa de pedestre ou uma passarela, estando a 50 metros dela, deve fazer a travessia da via pela faixa de pedestre ou pela passarela. Não existindo a faixa de pedestre ou passarela, o pedestre deve fazer a travessia em linha reta, nunca na diagonal, pois assim você vai demorar mais a fazer a sua travessia. Siga essa dica. Márcia, normalmente o trânsito já gera um estresse na pessoa, né? Como é que essa situação pode impactar a pessoa agora com essa volta mais estressante ainda? Primeiro, a gente até pensa que como nós ficamos muito tempo parados, nós ficamos mais calmos. E na verdade não é assim que acontece. Porque o ser humano ele sempre fica em busca de realizar muitas atividades ao mesmo tempo. E no momento em que ele retorna, há uma condição de maior estresse. As pessoas ficam mais impacientes, né, porque elas esperaram durante muito tempo, foram quase 2 anos as pessoas, né, em período mais restritivo de sair de casa, de fazer algumas atividades sociais, e de repente agora você tem que começar a aprender a ter primeiro um autocontrole, né? Respirar mais. As pessoas precisam aproveitar esse momento e evitar o estresse, porque o trânsito, a cidade, ela não comporta o número de carros que nós temos. Isso é uma realidade, né, em todos os espaços urbanos. Infelizmente, nós substituímos muito essa capacidade do ser humano de andar, de caminhar e a própria ocupação do espaço. Isso é um problema porque você faz com que as pessoas não caminhem, não fiquem nas calçadas conversando, né? E o trânsito, ele por si só ele é muito estressante, ele precisa uma atenção dobrada, porque você está na direção e você tem outra pessoa que está dirigindo e você não sabe em que momento algum acidente pode acontecer. Então, o que se orienta hoje, inclusive, é que no trânsito você procure, por exemplo, ter acesso a músicas mais calmas, que sejam mais relaxantes, né? Que você possa, em momentos que você está diante de um engarrafamento, tentar fazer exercícios respiratórios, porque o cérebro ele precisa desse oxigênio, muitas vezes, para ter o autocontrole, para você não ter aquela pulsão de ser agressivo com o outro, né, de brigar com o outro. Eu costumo dizer, Márcia, que trânsito é um teste, né? Você sair no trânsito é um teste para saber se você tem equilíbrio ou não. E principalmente porque nós também tivemos uma mudança no sono e muitas pessoas não conseguem ter aquelas 6, 8 horas de sono, que é o que o corpo humano ele precisa. E de repente ele já sai de casa com uma certa sonolência. E se fica parado muito tempo, ele acaba dormindo, às vezes na direção. Os acidentes, né, podem ocorrer com mais frequência, o atropelamento também. Então, quando a pessoa sair e ver que o organismo dela não está respondendo bem, é importante ter consciência, responsabilidade e dizer, não é possível eu estar dirigindo, né? E o próprio transporte coletivo, eu acredito que nós precisávamos fazer algum movimento de, por exemplo, nos ônibus, ter músicas suaves,
né, de ter momentos em que todos os motoristas, trocadores, pudessem ser treinados a ter respostas mais suaves, né, com o cliente, porque basta às vezes uma palavra mais dura, mais áspera para poder gerar um conflito. Então nós temos sim mecanismos, né, de organizar melhor esse trânsito coletivo, e eu sou uma admiradora da questão das ciclovias. Nós já temos alguns estudos que já estão acompanhando ciclistas, né, pessoas que saem da sua casa diariamente para trabalhar. Então tem grupos de pesquisas na própria Faculdade de Medicina da UFC que estudam sobre a saúde dessas pessoas. E é notório você ver o que melhora na qualidade de vida. O próprio fato de você estar exercitando, os níveis de endorfinas, elas melhoram. Então as pessoas ficam mais tranquilas, mais relaxadas. O nível de colesterol baixa muito, então os problemas cardíacos, eles acabam de uma forma ou de outra sendo beneficiados. Fora essa questão de você ver a cidade. No momento em que você faz aquele trânsito, são poucas as pessoas que às vezes observam a cidade com coisas belas que ela tem. Né? Então isso para a saúde mental, para a mente humana, a mente ela não pode ter sempre só uma rotina. Então a rotina, por exemplo, de você pegar um trecho ali na cidade, fazer um desvio e olhando para a praia, né, olhando para os prédios, o centro da cidade. Então essa aproximação também é muito benéfico para a saúde emocional das pessoas. E agora a gente faz mais uma pausa aqui em nossa entrevista para o quadro Ponte Aérea, que sempre traz um especialista falando um assunto importante para a gente. Vamos lá. Olá, eu sou Maria Tereza Diniz, arquiteta e urbanista e mestre em geografia, e nós vamos falar um pouquinho sobre como repensar a mobilidade urbana. É uma dúvida minha antiga, assim, de por que a gente não conseguiu emplacar isso em vários municípios do Brasil, é o mapa do caminho do ônibus, né? Você entra dentro do ônibus, você saber qual que é o trajeto daquele ônibus e quais são os pontos de parada dele no trajeto dele, é uma coisa que eu vejo em outros países desde 2002, 2003, né? E devia ser antigo lá já, e eu não conhecia. Por que a gente não pode ter isso, né? São muitas linhas, é difícil em cidades grandes. Eu entendo, mas a gente vê isso em cidades grandes da Europa, por exemplo. Nem todo mundo tem um smartphone ou um pacote de dados para poder usar, né, para fazer esse serviço. Eu acho que a gente vai começar a ganhar mais espaço de pedestre e de bicicleta, porque esse é um caminho que ele é necessário e fundamental, né, que a gente precisa fazer aqui no Brasil de forma, né, em maior escala. São Paulo conseguiu avançar muito durante a pandemia, foi a cidade que mais fez ciclovia e ciclofaixa durante a pandemia, foram 173 quilômetros de novas estruturas definitivas, né, que alguns municípios fizeram temporária, aqui a gente fez definitiva, fora a requalificação de 300 quilômetros de requalificação de estruturas que já existiam antes. Então eu acho que, né, isso vem ganhando espaço e com muita razão de ser. E aí a gente consegue aos poucos também ganhar um pouco mais de confiança da população, né, e de entendimento da população dos benefícios desse tipo de infraestrutura, até para melhorar os nossos padrões de infraestrutura. Então conseguir fazer, às vezes, ciclofaixas mais largas, mais confortáveis, mais seguras, ou colocar mais buffer, né, que é uma segmentação aí entre o trânsito, né, motorizado e o não motorizado, a mobilidade ativa. E eu acho que a gente vai ganhando também qualidade na nossa infraestrutura voltada para as nossas prioridades, que são o pedestre e o ciclista, né, e depois o transporte público também. Para a gente finalizar, Márcia, eu sei que você morou fora, né, você estudou fora também. Quais os exemplos positivos que a gente pode trazer, adaptar para a mobilidade urbana de Fortaleza, na sua opinião? Eu trabalho muito com criança e juventude, né? E eu acho que nós precisamos mais melhorar o nível de educação nas escolas, educação do trânsito. Era muito interessante você estar nas ruas, que eu morei nos Estados Unidos, e você vai passando na faixa de pedestres, eles param. É prioridade, né, da pessoa caminhar, o espaço é dela. E também a questão das calçadas muito planas,
não tinha nada mais sofisticado, era apenas cimento, mas as pessoas, inclusive aquelas que têm problemas de deficiência, tinham facilidade de se locomover. Então elas também têm esse acesso mais facilitado à cidade, que é o que a gente espera. Então eu trabalharia mais também essa questão da educação na infância, né, sobre os nossos deveres diante de um pedestre, diante do cuidado com a cidade, a preservação de ambientes públicos. Eu acredito que nós precisamos reforçar mais isso. Nós vemos qualquer chuva que acontece, mas por quê? Nós criamos uma cidade de pedras e cadê o solo, né? Ele não consegue absorver muito bem. E às vezes as pessoas cobram, inclusive dos políticos, colocar asfalto na cidade, quando na verdade a gente precisava solicitar mais plantações, espaços, né, mais espaços verdes, né? Mais verdes. Muito bem. Eu conversei aqui com a professora da Faculdade de Medicina da UFC e também ela é cientista-chefe da FUNCAP, Márcia Machado. Muito obrigado, professora. Seja bem-vinda sempre ao nosso programa. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com você. Finalizamos aqui mais uma edição do Mobilidade Urbana e nós voltamos no próximo programa. Eu aguardo você. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.